Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós vamos então dar sequência ao nosso Evangelho no Lar. Estamos no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Quando Jesus veio, explicar que o reino dele não era deste mundo, nós já falamos sobre a realeza de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o ponto de vista, O ponto de vista da vida futura, como que nós podemos encarar a questão da espiritualidade na vida no plano espiritual, desse reino que ele diz que não é deste mundo aqui. Então vamos reunir nossos familiares, colocar a água na mesa para que ela possa ser fluidificada, vamos acalmando os nossos corações e vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa reunião, que nos auxilie na compreensão dos Teus ensinamentos, mas, Senhor, nos auxilie também na prática deles no nosso dia a dia. Perdoa as nossas dificuldades, as dificuldades que temos no controle das nossas emoções, a dificuldade que temos em compreender os Teus ensinamentos, principalmente em praticá-los. Ajuda-nos, Senhor, a termos a harmonia do lar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Auxilia-nos a sermos mais fraternos, mais amorosos, mais tolerantes. Obrigada pela oportunidade que nos dá incessante de estarmos sempre aprendendo os Teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, esta casa, todas as famílias que se reúnem em torno do Teu aprendizado, e ser conosco, Senhor, e nos ampara hoje e sempre, que assim seja. Então, no slide número 1, nós estamos continuando o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Então, nós vamos falar sobre o ponto de vista sobre a vida futura, sobre a questão de que Jesus falava que o meu reino não é deste mundo. Porque quando nós começamos a olhar, a pensar que existe uma vida após a morte, porque na verdade esse termo morte, ele não é um termo real, ele não é um termo verdadeiro, porque a morte, na sua verdadeira concepção, ela não existe. O que vai morrer, o que nós iremos deixar, é o corpo, que é matéria. Mas nós somos espíritos e o espírito, ele é imortal. Ele continua a sua jornada de progresso, que é esse o objetivo dos espíritos, que momentaneamente habitam o planeta Terra ou outros orbes, que nós também vamos estudar de quando Jesus falava que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, quando nós começamos a nos depararmos com essas informações de que nós somos imortais, que a vida continua, a gente muda completamente a visão sobre a vida terrena. Nós começamos a ficar preocupados, na realidade, com o que vem depois dessa vida terrena. Porque todos nós estamos caminhando para a desencarnação. A partir do momento que nós nascemos, nós já estamos caminhando para a morte, porque a nossa vida da matéria tem um prazo de validade. Nada vai ser eterno. O que é matéria não é eterno. O que é eterno é o que é espírito. Nós somos eternos, mas espiritualmente falando. O corpo, nós sabemos que todos irão desencarnar. Ninguém vai ficar. Então, nós estamos caminhando. E para desencarnar, não marca hora, não marca dia. Não é assim? Lá na nossa carteira de identidade, nós só temos, a data do nosso nascimento. Quando nós vamos desencarnar, nós não sabemos. E pode ser logo após nascer, porque nesse exato momento milhares de bebês estão morrendo, entre aspas, desencarnando. Crianças de todas as idades, jovens de todas as idades, adultos de todas as idades, velhos de todas as idades. Nesse exato momento, no nosso planeta, milhares de pessoas estão desencarnando.
Então não marca dia nem hora, nós podemos desencarnar a qualquer momento. E nós temos que estar preparados para essa vida que nos aguarda, a nossa verdadeira vida. Aonde nós iremos realmente vivenciar e ficar por um longo tempo. Porque a nossa vida na matéria ela é curta. No plano espiritual ela é muito mais longa, porque lá é a nossa verdadeira vida. Então, quando nós começamos a pensar nisso, a raciocinar e a buscarmos informações, começamos a pensar que existe uma vida futura, nós começamos a mudar a nossa visão sobre a vida terrena. E quando nós começamos a mudar a visão sobre a nossa vida terrena, nós começamos também a nos moralizar, nós começamos, a inserirmos no ensinamento do Cristo de que é necessário nós termos um outro tipo de conduta. Então, todo ser que começa a pensar na vida futura, que começa a estudar, a utilizar as ferramentas que existem, que a doutrina espírita explica de forma racional, os ensinamentos do Cristo, que foram codificados por Allan Kardec, que a doutrina espírita é a terceira revelação que próprio Jesus enviou para a Terra, de uma forma mais racional. Então, sobre esse ponto de vista da vida futura, isso gera consequências sobre a moralização dos homens, que nós já começamos a ficar preocupados com o que nos aguarda lá no futuro. Porque nós começamos a aprender, dentro da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, de ação e reação, de que tudo que eu faço eu vou ter que prestar conta e vou ter que pagar, através da lei de causa e efeito. Nós começamos já a perceber as diferenças que existem de vida dos nossos irmãos no nosso planeta, tristezas e alegrias de todos os lados, uns que sofrem muito, outros menos. Então, nós começamos já a nos aprofundarmos no estudo e de que nós estamos aqui para sermos fraternos e para colocarmos em prática a lei universal, que é aquela que o Cristo trouxe, resumindo os ensinamentos de Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei que todos nós, mais cedo ou mais tarde, que já está tarde demais, porque já faz mais de 2000 anos que nós temos esse ensinamento e até agora não sabemos praticar a lei da fraternidade. Quando nós resolvemos pesquisar e estudar quem nós somos, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, nós começamos a modificar a nossa atitude. Então, quando nós observamos a vida futura, vamos mudando o nosso ponto de vista, então a moralização dos homens começa a sofrer um impacto. Nós começamos a mudar as nossas atitudes. E quando nós passamos a crer na vida futura e temos a certeza de que ela existe, de que a nossa vida continua, nós começamos a entender as dificuldades do nosso dia a dia. Nós começamos a ter fé no porvir, de que tudo vai melhorar. De que as dificuldades que nós passamos são momentâneas. E que elas são, na grande maioria das vezes, resgates de atitudes erradas do passado. E que nós temos que enfrentá-las com resignação, com tolerância, com fé, com paciência. Porque lá na frente, quando nós suportarmos todas as dificuldades do dia a dia que nós mesmos trouxemos para nós, porque o reflexo do nosso plantio do passado é a nossa colheita atual. Nós sabemos que será passageiro e nós começamos a ter fé no porvir, porque eu tenho certeza de que a vida pós a morte existe. E que se eu resgatar as minhas dívidas atuais, que são relacionadas ao passado, o que me aguarda lá na frente é a felicidade, é a paz, é a tranquilidade. Igual quando nós fazemos uma dívida no banco, não é?
você faz um empréstimo no banco e fica com dezenas de parcelas para pagar. Aquilo te causa aflição, porque todo mês você tem aquela parcela que muitas vezes é alta, que vai causar um impacto no teu orçamento, que vai te trazer agonia, tristeza, insegurança, não é? Mas quando você pagar a última parcela, você sabe que lá na frente, né, quando você pagar a última parcela, você vai se ver livre das dívidas e vai poder ter uma vida feliz. Assim é, fazendo uma comparação grosseira, né? Assim é a nossa vida. Por isso a necessidade de se aprofundar na doutrina espírita, né? No espiritismo, de saber que as dificuldades de hoje são as parcelas que nós estamos pagando de dívidas do passado. E no porvir, nesse reino que Jesus fala que não é daqui deste mundo, quando nós estivermos desencarnados ou vivendo em novas encarnações, em vidas futuras, nós seremos mais felizes, porque as dificuldades de hoje vão passar, porque tudo passa. Então, quando nós temos a certeza da vida no futuro, a gente tem fé no porvir. Nós sabemos que tudo vai melhorar. E aí a nossa vida corpórea, do nosso dia a dia de hoje, ela se torna uma simples passagem. Porque todas as dificuldades vão terminar. A nossa vida tem um prazo de validade, é como se fosse uma viagem na matéria. Nós estamos momentaneamente encarnados, mas iremos desencarnar e retornar para a nossa verdadeira pátria. Então fica mais simples da gente viver a vida da matéria quando nós temos o conhecimento e a certeza da vida futura. Se torna uma simples passagem, nós vamos vivendo o nosso dia a dia com mais tolerância, com mais paciência, buscando as soluções de uma forma mais fraterna, mais harmoniosa. E, por consequência, o nosso sofrimento diminui. Nós vamos encarando ele de uma outra forma. Quem tem a certeza na vida futura suporta com paciência as vicissitudes da vida, porque eu sei que são passageiras. Tudo passa. Então, eu estou pagando dívidas. Eu tenho que ter a paciência de aguardar o tempo passar para que eu possa me livrar dessas dívidas que eu fiz no passado e que no futuro eu esteja tranquilo, feliz, com a consciência tranquila, com todas as dívidas pagas. Mas se no dia de hoje está difícil, eu vou suportar com paciência, porque elas vão terminar um dia. A morte, para quem tem certeza da vida futura, se torna a porta da libertação. Eu vou me libertar dessas dívidas, dos problemas, das dificuldades. E isso se eu não criar outros, não é? A partir do momento que eu vou me aprofundar no conhecimento da vida espiritual, que eu tenho certeza que essa vida futura existe, que tudo passa, que eu estou resgatando dívidas do passado, eu estou enfrentando a minha vida com paciência, com tolerância. Aí sim, e que eu irei desencarnar, e que a verdadeira vida me aguarda lá na frente, assim também como a prestação de contas das minhas atitudes, a desencarnação não se torna mais um desespero, algo triste, apavorante. Ela é uma porta de libertação, em que nos aguardam felizes os nossos mentores, os familiares que foram antes de nós e que estão aguardando o nosso progresso, a nossa vitória diante das dificuldades do nosso dia a dia. E quando nós conseguimos cumprir essa missão, porque cada um tem uma missão, porque os problemas da nossa vida, elas também são uma missão para nós superarmos. Superarmos com força, com fé, com coragem, com tolerância. É uma missão que nós temos que passar. Todas as dificuldades, em vez de nós enxergarmos como aflição, como tristeza, nós deveremos enxergar com uma missão a ser cumprida. Eu tenho que passar por essas dificuldades, eu recebi
né, essa missão, porque eu mereci, diante, né, de tantos erros que eu cometi no passado, eu tenho a missão de superar as dificuldades do dia a dia. E quando nós cumprimos com os nossos deveres do dia a dia, nós iremos retornar para a pátria espiritual de consciência tranquila, felizes e sem o peso já dessas dificuldades, porque elas não mais existirão. Agora, quem é materialista, quem duvida da vida futura, que acha que não tem nada após a morte, que morreu, acabou, né? Não tem certeza do porvir. Ele não tem certeza de nada, ele não acredita em nada, né? Ele só se preocupa com a vida terrena, com a vida material. Ele se envolve em tudo que for materialismo, nos prazeres, nos vícios, né? Na busca da felicidade material, do consumismo. Então, quem duvida da vida futura, os bens materiais se tornam únicos e reais. A pessoa só se preocupa em se dar bem, em ter prazeres, em aproveitar a vida. Como muitos dizem por aí, na vida é uma só, tem que aproveitar o máximo. E não se preocupa que ele vai ter que deixar o corpo. E esse aproveitar o máximo pode trazer sequelas seríssimas para a sua vida futura. E é só você olhar à sua volta as diferenças que existem entre a população. Seres que nascem aleijados, doentes, na miséria. Tantas diferenças que existem nesse planeta. Será que Deus foi injusto e distribuiu assim, jogando dado, alegria e tristeza para ambos os lados? Ou será que esses nossos irmãos que estão momentaneamente no sofrimento também não estão resgatando dívidas do passado? E aí a pergunta é, lá no meu futuro, o que é que eu quero para a minha vida futura? O que eu estou plantando hoje, semeando, que eu vou ter que colher no futuro? Porque mesmo quem duvida da vida futura hoje, lá na frente, vai ter que aceitar, porque ela existe. Então, as pessoas que não acreditam nessa vida futura, na vida após a morte, na continuidade da vida do espírito, o foco delas é somente nos bens materiais. Elas buscam prazer nisso. Aí eles acham que a morte se torna a porta para o nada. Como para o nada? Não é? Como que nós podemos pensar que não existe o nada? Que Deus nos criaria somente por uma única encarnação, para exercitarmos tantas emoções, para passarmos por tantas situações, e de repente morreu, acabou? Nós vamos para o nada? Isso não é nem muito racional mais nos dias de hoje. Nós pensarmos que existe o nada. Existe sim uma vida de continuidade extremamente operosa, com muitas atividades no plano espiritual, muito mais do que aqui. Que a doutrina espírita nos explica e nos alerta e nos ensina como devemos nos conduzir, para que nós possamos tornar o lugar onde nós habitamos mais feliz, mais fraterno, para que possamos exercitar a igualdade, para que possamos em vidas futuras deixar de sofrer todas as tristezas que nós reclamamos, porque não tem um ser encarnado no planeta Terra que não reclame de algo que não está bem na sua vida. Porque é um planeta de expiações e provas, onde todos nós temos que expiar situações erradas que nós cometemos em encarnações anteriores, em vidas que existiram no passado, e nós estamos caminhando para outras tantas vidas que existem no futuro. Né? Então, quem duvida da vida futura, infelizmente, é extremamente materializado. E lá na frente terá grandes decepções, não é? Mas, enfim, nós devemos nos acomodar diante do sofrimento só porque nós acreditamos na vida futura? Então fica assim a pergunta, porque dá a impressão, né, que o fato de acreditar na vida futura, acreditar nas bem-aventuranças que virão depois, que a gente deve, né, se acomodar. Então eu vou sofrer, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, sofrendo,
Porque eu acredito que tudo vai melhorar na vida futura. Então a pergunta que fizeram para os espíritos, nós devemos nos acomodar diante do sofrimento? Só porque acreditamos na vida futura? E a resposta é não. Nós devemos realizar esforços para melhorar o que estiver a nosso alcance. Porque também as dificuldades de um planeta de expiações e provas, em que nós estamos inseridos, todas as dificuldades do nosso dia a dia são exercícios de progresso. Exercícios também para melhorar nossa inteligência, nosso raciocínio, na busca das soluções. Se não fosse assim, nós não teríamos saído nem da Idade da Pedra, não é? Se o ser humano fosse para ficar acomodado com o sofrimento, né? Pensando que então vamos aguardar a vida futura, a gente não teria progredido. Mas o ser humano também ele tem aquela insatisfação com o sofrimento e que isso é bom para o progresso. Porque dentro do que estiver ao nosso alcance, sem prejudicar o próximo, é claro, nós devemos buscar as ferramentas para minimizar as dificuldades do nosso dia a dia. Tanto que está aí a tecnologia, a medicina e tantos outros, né, progressos que nós viemos adquirindo no transcorrer da nossa história, que trazem conforto e melhoria para a nossa vida. Então é muito válido, necessário, né, que nós busquemos minimizar o sofrimento da humanidade, o nosso cada vez mais, buscando, né, os esforços que estiverem ao nosso alcance. Um exemplo do nosso dia a dia, eu estou doente. Então eu vou deixar que a doença me consuma, eu nem vou ao médico, porque eu sei que lá na vida futura eu vou me livrar desse sofrimento. Não, não é assim. Existe a ferramenta para você minimizar o seu sofrimento, então vamos em busca dela. Que Deus permite que o progresso vá acontecendo justamente para que nós sejamos mais felizes, para que a gente possa diminuir o nosso sofrimento dentro daquilo que estiver ao nosso alcance. Agora, existem coisas, situações que acontecem na nossa vida que aí não dependem mais de nós. Existem sofrimentos, existem tristezas, não é? Que não têm solução ainda. Que muitas vezes estão envolvidas com, né, dores da nossa alma, né? Situações em que a própria medicina não consegue buscar a solução. Então, aquilo que ainda não existe o recurso, aí sim, nós devemos aceitar com resignação o que não depende de nós. O que foge das nossas mãos é porque está nas mãos de alguém muito superior, que é o Criador. É essa a diferença. Aí, quando nós não entendemos o porquê de determinado sofrimento, que, né, a nossa tecnologia, a nossa medicina não consegue curar, não tem resposta, aí você pode ter certeza que dentro da doutrina espírita, dentro do conhecimento, do entendimento das leis divinas, das leis de reencarnação, de desencarnação, lei de causa e efeito, de fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, que nós não fizemos. Aí está a resposta das dificuldades que você não consegue contornar nessa vida atual. Por isso a necessidade que nós temos, que nós falamos sempre, todas as vezes, de estudar a doutrina espírita para saber, né, a vida passada, a vida futura, a vida atual e como que elas se relacionam, né? A crença na vida futura gera desinteresse pela vida material? Quer dizer, o fato de eu acreditar, né, na vida futura, que eu irei desencarnar, que eu continuarei a minha jornada, ela gera esse desinteresse pela vida material? Não. Eu não preciso me tornar uma mendiga, vender todos os meus bens, né? Tudo na vida
tem que ter o bom senso. Nós não podemos ser fanáticos aos extremos. Tudo que tem que ser conduzido na vida de forma racional, de forma que haja tudo um bom senso. Então não é porque a gente crê na vida futura, que nós sabemos que estamos enfrentando dificuldades, né? Que hoje estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado, e que nós sabemos que a vida material não é a verdadeira vida, que eu vou me desinteressar pela vida material. Não, não há necessidade disso. Porque nós fomos colocados na Terra pela providência divina para melhorar todas as coisas. Que todas as coisas? Todas as coisas da matéria. Tanto que a gente vem vendo, a gente vem observando o progresso. O progresso vai acontecendo ininterruptamente. Porque o objetivo do Criador é que nós sejamos felizes na matéria também. Hoje nós não conseguimos ser felizes na matéria porque nós não sabemos aplicar a lei da fraternidade. Essa felicidade, esse progresso material, ele tem que ser para todos os habitantes do mesmo planeta. Então, por isso que nós temos ainda essa infelicidade. Muitas vezes nós temos coisas materiais que nos trazem felicidade, mas intimamente na nossa alma nós estamos infelizes. Infelizes por quê? Porque algo na nossa alma, né, grita para nós que tem algo mal resolvido. Nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas 100% de fraternidade, de amor. Nós temos dificuldade, a maior tristeza da nossa vida não é a falta de coisas materiais, está no nosso relacionamento com as pessoas que nos envolvem. É dentro da família que não há harmonia, que tem desentendimento. É no trabalho que nós não conseguimos ser plenos, 100% felizes, porque sempre tem alguém que a gente não gosta, que não gosta da gente, que tem todo aquele rolo. É na comunidade onde há as diferenças. Então, quando nós conseguimos praticar a lei da fraternidade, todas as coisas que existem materiais, que trazem conforto, que trazem prazer, elas serão distribuídas igualmente para todos. Então, não é porque eu creio na vida futura que eu vou simplesmente me desligar da matéria. Porque o Criador, ele quer que a matéria também progrida. Junto com o quê? Com o nosso espírito. Que o nosso corpo, que é uma ferramenta utilizada pelo espírito, também seja saudável e belo. Mas ainda não é o momento de ser 100% assim, porque nós ainda não modificamos o nosso comportamento. Por isso que a receita de felicidade que o Cristo trouxe está inserido totalmente no evangelho dele. Todos os ensinamentos para essa busca de uma vida feliz, tanto espiritual quanto material, está toda inserida nos ensinamentos de Jesus, né? O instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza, levando o homem a se esforçar por melhorar o seu bem-estar. Então isso é necessário, né? Isso é divino. Isso também faz parte da criação, né? De melhorar a vida da matéria, do nosso corpo, que é matéria, buscarmos recursos para mantê-lo saudável, de tudo que existe, de todas as ferramentas para a gente utilizar no nosso dia a dia. Mas tudo tem que ser harmonioso e ter o bom senso com o nosso comportamento, com a nossa mudança de atitudes. Então, quando nós conseguirmos isso, haverá felicidade plena no planeta, né? Deus não condena o uso dos bens terrenos. Não é porque a gente se espiritualizou, que damos valor para a vida espiritual, que eu vou sair vendendo a minha casa, o meu carro, né? E andando a pé, andando esfarrapado. Não é isso. Isso não é nem sequer inteligente, né? Os bens terrenos, Deus não condena o uso. Eu tenho condições de usar, de ter. Não estou, né, passando a perna em ninguém, nem roubando, nem enganando, não sou corrupto. Eu posso ter sim, né? O que Deus condena é o abuso, né?
dos bens terrenos em detrimento das coisas da alma. É eu dar mais valor para os bens materiais. É eu nunca encontrar o tempo para fazer uma caridade, para exercitar a fraternidade, para olhar o meu irmão que está em maior dificuldade. É eu ter o consumismo em primeiro lugar na minha vida. É eu querer ter mais do que ser mais. Porque é o que muito acontece hoje em dia. Todos querem ter e muito poucos querem ser. Fazer a diferença, ser alguém mais fraterno. Então, esse abuso, sim, nós teremos que prestar contas quando nós desencarnarmos e formos chamados a prestar conta de todo o empréstimo que foi feito para nós. Porque, como nós dissemos, nós estamos caminhando para a desencarnação. Tudo que nós usamos, a começar pelo corpo, é emprestado. Nada nos pertence. E, infelizmente, a grande maioria da humanidade acha que é dono de tudo e não vai levar nada daqui. Enquanto você está encarnado, você tem, os bens emprestados para você, a começar pelo corpo, que você vai ter que deixar. Você retorna somente com o espírito, somente com as atitudes, com o bem que você fez e com a sua consciência, que é o seu maior juiz. Se você prejudicou alguém ou se você ajudou alguém. Isso vai ficar gravado na sua consciência. E é o que você vai levar na sua mala, na desencarnação. Então, por isso que nós temos que compreender, o porquê dessa vida futura e de como que ela funciona. Que não é só essa vida da matéria que nós temos que prestar atenção. Por isso que a doutrina espírita, o espiritismo, ele amplia a nossa visão sobre a vida terrena atual, mostrando-a como um elo harmonioso e magnífico do conjunto da obra do Criador. Então vocês estão vendo que tudo é questão de bom senso? Que tudo está interligado, que uma coisa completa a outra. O Criador, ele quer a felicidade dos seus filhos. O nosso Pai quer a felicidade dos filhos. Não é porque nós vamos nos tornar cada vez mais espiritualizados que nós vamos passar a viver na miséria. Não, muito pelo contrário. Quanto mais evolui o espírito, em planetas mais evoluídos, que nós estudamos isso também dentro da doutrina espírita, os espíritos, além de belos na aparência, possuem corpos saudáveis e possuem uma vida material extremamente plena e feliz. Mas existe a igualdade, porque todos querem que os seus irmãos tenham a felicidade que traz a plenitude. Então, o Criador, ele quer isso para os seus filhos. Ele não condena nenhum tipo de progresso, mas tem que haver a harmonia entre as coisas materiais e as espirituais. Isso é um elo. A matéria e o espírito é esse elo harmonioso do conjunto da obra do Criador. E nós, na verdade, a grande maioria da humanidade abusa da matéria. Se preocupa mais com a matéria e com os prazeres que ela pode trazer do que querer a igualdade entre os seus irmãos. Muitos de nós nem queremos ver a pobreza em que vivem os nossos irmãos, a tristeza em que vivem outros seres no nosso planeta. E nem precisa ser no nosso planeta, É só ver a nossa vizinhança, visitar um bairro pobre da nossa cidade, visitar um hospital, um asilo, uma APAE. A gente vê tantos irmãos em grandes dificuldades, muito maiores do que as nossas, que nós reclamamos, todos os dias, nós reclamamos de alguma dificuldade da nossa vida. Por quê? Porque nós não nos dispomos a enxergar dificuldades maiores. Nós ficamos na nossa redoma, no nosso egoísmo. Certo? E aí a reencarnação revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo
mundo e os seres de todos os mundos. Então, a reencarnação faz com que nós vamos progredindo. Essa é necessária. A necessidade que nós temos de ir e vir várias vezes e estarmos em posições diferentes, que uma hora nós somos marido, somos esposa, outra hora nós seremos filhos daquele casal, outra hora nós viremos como pais, nós vamos mudando de posição para exercitarmos o amor fraternal, vamos reencarnando com espíritos diferentes, de outras eras, de outros planetas. A reencarnação, o único objetivo de virmos várias e várias vezes, de convivermos com as pessoas, seja dentro do grupo familiar, do grupo de trabalho, do grupo da nossa comunidade, que é ligado com outra comunidade, como ele diz aqui, ó. A reencarnação, ela vai revelar a solidariedade que tem que ligar todos os seres. Numa existência, você convive com seu grupo familiar, com determinados espíritos que estão na posição de pai, de mãe, de filho. Depois, numa outra reencarnação, muda. Aquele que era pai volta como filho, que era filho volta como mãe, como tio, como patrão. Né? E por quê? Porque são aqueles espíritos que estão exercitando as emoções, estão exercitando a fraternidade entre si. E aquele grupo familiar, ele se amplia. Porque todos os seres de um mesmo mundo, que é o planeta Terra, precisam ser fraternos. É por isso que existe essa interação entre os países, né? Por isso que cada país tem uma miscigenação. O Brasil ainda é o maior deles, que tem todas as raças, né, do nosso planeta aqui dentro. E nós temos que nos harmonizar com todos eles, porque apesar de terem raças diferentes, cores diferentes, idiomas diferentes, nós somos espíritos, todos em evolução, cada um com a sua personalidade, com a sua forma de enxergar o mundo, né? Mas a busca é a da fraternidade. Então a reencarnação faz com que haja essa religação entre todos os seres de uma mesma casa, de uma mesma morada, que nesse momento é a morada do planeta Terra, onde nós estamos inseridos. E quando Jesus fala há muitas moradas, né? No universo, há muitas moradas na casa do meu Pai, que significa o universo, significa que nós também podemos habitar outros planetas. E o exercício, né, do planetário de evolução espiritual é o exercício da fraternidade. Nós podemos reencarnar em todos os lugares. Eu posso reencarnar cada vez num país diferente. Eu posso reencarnar até em outro planeta. E aí o que acontece? Quando eu reencarno, a gente vem com esquecimento para iniciar uma nova experiência, e enfrentando todas aquelas dificuldades que vão acontecendo no dia a dia para exercitar o quê? O meu raciocínio, o meu progresso, para que nós possamos evoluir. Então a reencarnação, ela explica isso, que há essa necessidade de estarmos inseridos a cada oportunidade reencarnatória em lugares diferentes, em oportunidades diferentes, muitas vezes com seres diferentes. Então, aqui, ó, continuando a reencarnação, revela a solidariedade que liga todos os seres de um mesmo mundo. E continuando aqui, e os seres de todos os mundos. Porque a reencarnação é algo que impera no universo. A solidariedade e a fraternidade está inserida no ensinamento maior do Criador. Fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. É esse o objetivo da reencarnação, de nós melhorarmos vida após vida, até que chegue um momento que nós não necessitaremos mais estar reencarnando em planetas atrasados e não necessitaremos mais estar vivendo uma vida material. A vida será toda do plano espiritual. Mas isso nós estamos ainda muito longe, mas é o nosso objetivo. Nós estamos fadados à felicidade plena do universo, com o nosso progresso, e é a vida do espírito, a vida espiritual, que sempre vai
predominar, porque ela é a verdadeira vida. Então, a base para a fraternidade universal é estabelecida pela reencarnação. Nós reencarnamos em grupos diferentes, com espíritos diferentes, familiares a nós ou não. Podem ser até espíritos estranhos que nós não conhecemos, mas quando a gente não conhece alguém e nós somos obrigados a conviver com ela, nós não fazemos amizade? Então, assim é a lei universal também. Nós reencarnaremos nos lugares que forem necessários para a nossa experiência individual e coletiva. A base para a fraternidade universal do universo, e não só do planeta Terra, é estabelecida pela reencarnação. Nós podemos reencarnar nos lugares que se fizerem necessários e o objetivo é fazermos amigos. Nós temos milhares de amigos. Às vezes, nessa encarnação só, eu tenho tão pouco amigo, né? Ou não tenho nenhum amigo, de repente. Mas nós, na espiritualidade, temos muitos amigos. Porque nós já vivemos milhares de encarnações. E fizemos muitos amigos. Assim como nós também fizemos inimigos, não é? Porque a nossa personalidade não é uma personalidade fraterna nesse planeta que nós habitamos. Haja visto os nossos sentimentos descontrolados. Nós temos raiva, nós temos ódio, nós temos inveja, nós temos mágoa, não é? Muitas vezes nós nos entendemos com as pessoas, criamos inimizades. Então, do passado, nós também temos muitos inimigos. E é por isso que muitas vezes nós reencarnamos com pessoas antipáticas na nossa família, que nós não conseguimos ter um bom relacionamento, que em graus diferentes, muitas vezes vai se tornando em grandes sentimentos de ódio, onde há rompimento de amizade, de mágoa, de falta de perdão. Então, nós temos amigos e inimigos. E quando nós encontramos essas dificuldades de relacionamento, é o nosso exercício, né, para que nós possamos resolver esses problemas, essas situações, que foram situações que ficaram mal resolvidas do passado, com que nós possamos exercitar a fraternidade, o amor, o perdão, a tolerância com essas pessoas difíceis do nosso convívio, de tornar esses nossos prováveis inimigos em grandes amigos. E é por isso que a reencarnação muitas vezes faz com que nós retornemos quantas vezes forem necessárias com pessoas de difícil relacionamento. Porque se nós temos que exercitar a fraternidade, aprendermos a nos amar uns aos outros, nós teremos que conviver com aqueles que nós ainda não amamos. Não é? Essa é a questão da lógica. Porque viver no meio de todos aqueles que amamos, nós não precisamos fazer nenhum esforço, né, para o exercício dessa fraternidade universal. Enquanto houver pessoas que nós não gostamos, que nós sentimos ódio, que nós sentimos antipatia, que nós não queremos conviver com elas, queremos nos afastar, é justamente com elas que nós iremos ser colocados juntos, até que nós possamos exercitar a paciência, a tolerância, o respeito, e que aos poucos a gente vai enxergando as qualidades que todas as pessoas têm, que a gente vá minimizando esses laços de ódio e que a gente possa realmente fazer desses inimigos um grande amigo no futuro. Então, a nossa vida é a vida espiritual que é a que nos aguarda no futuro. Mas, por um bom tempo, nós estaremos ainda na matéria, exercitando a fraternidade, exercitando o equilíbrio das emoções, mas nós temos que ter certeza que, mesmo estando na matéria, ao término, né, da nossa missão, ao término, né, do prazo de validade que a gente diz assim que o corpo tem, nós estaremos retornando para a espiritualidade. E lá nós teremos que prestar conta de todas as atitudes que nós tivemos, de todo o esforço que nós fizemos, de todos os amigos que nós conquistamos ou não, de todo o bem ou o mal que fizemos. Então, quando nós começamos a ter realmente a certeza da vida futura, nós temos também que modificar as nossas atitudes para que possamos sair dessa vida com uma história boa para ser contada no plano espiritual, para ser lembrada por quem fica. Nós precisamos escrever um livro
de paz, de amor, de fraternidade, de exercício no bem para que fique na nossa história planetária, na nossa história universal. Então era a nossa reflexão de hoje, né? Falando mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o ponto de vista relacionado à vida futura e também sobre o ensinamento do Cristo do meu reino, não é deste mundo. Então fica a reflexão para nós, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. E assim, Jesus querido, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Teu Evangelho. Obrigada, Senhor, pela oportunidade das reflexões e do estudo. Nos auxilia no esforço de mudarmos as nossas atitudes, no esforço de compreendermos o verdadeiro sentido da vida, de nos tornarmos mais fraternos e mais tolerantes. Pedimos, Senhor, que os mentores espirituais da casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Abençoa todas as famílias do nosso planeta Terra, Senhor, e dai-nos sempre a oportunidade de aprender e praticar os Teus ensinamentos. Obrigada pelo Teu amparo e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.